E aí, pessoal do segundo A, beleza? Chegamos à nossa última aula de termodinâmica. E eu deixei essa questão 4 aqui, deixa eu abrir aqui, essa questão 4 de propósito, porque fala sobre compressão e expansão adiabática. Quando ocorre uma compressão ou expansão adiabática, a transformação é tão rápida que não existe tempo para troca de calor. Então, na expansão adiabática, ou compressão adiabática, você tem que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, não é isso? Só que não existe troca de calor. Então, a variação da energia interna na compressão, na expansão adiabática, vai ser igual ao trabalho realizado. Então, veja aqui nessa figura. Vamos fazer o ciclo indo e depois voltando. O ciclo deixa eu colocar aqui, a transformação, o ciclo das transformações sofridas por um gás, representado no diagrama, é formado por três etapas. Aqui, 1, 2, 3. É formado por três etapas. Se o trabalho é realizado sobre o gás na compressão adiabática, é daqui para cá, essa parte aqui, tá? For igual a menos 100 joules, determine a quantidade de calor total absorvido pelo gás durante o ciclo. Então vamos ver primeiro essa parte de ida, tá? Essa parte de ida é fácil de a gente calcular porque você tem um retângulo, né? Então você tem que a variação da energia interna, vamos chamar de 1, é igual a Q1, que é o calor absorvido, menos o trabalho realizado por 1. O trabalho realizado por 1 é esse trabalho aqui todinho, tá? Esse trabalho aqui todinho, tá? Muito bem, esse trabalho por 1, beleza? A gente tem como calcular o trabalho. Por quê? Porque o trabalho, deixa eu botar outra cor, porque o trabalho realizado na etapa 1, vamos chamar isso aqui, vamos dar nome aos bois aqui, chamar isso aqui de ponto A, ponto B, ponto C, e aqui A de novo. E aqui é a, a passagem de A para B, a gente está chamando de 1. E de C para A gente vai chamar de 2, tá? De C para A, a gente vai chamar de 2. Muito bem. Então, como é que você calcula aqui o trabalho 1? Ave Maria, deixa eu botar outra cor. O trabalho 1 vai ser igual a P, a pressão é constante, 5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, vezes a variação do volume, que vai variar de 0,3 até 0,6, ou seja, vai variar 0,3 vezes 10 a menos 3. Então, essa conta aqui, esse trabalho 1, vai ser igual a 5 vezes 10 a quinta, vezes 0,3, que é de 0,3 até 0,6, tá? Vezes 10 a menos 3. Como está tudo no sistema internacional, então não vou me importar aqui muito com as unidades. Então nós temos 5 vezes 0,3 vai dar 1,5. 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 a segunda. Então temos 150 joules. Então a variação da energia interna na fase 1 é igual a Q1, que é o calor absorvido, menos 150 joules. Não é isso?
Muito bem. Agora, a variação no trabalho 2, veja, deixa eu voltar aqui, deixa eu botar outra cor aqui. A variação, essa variação de volta aqui, que vai ser o nosso trabalho 2, nosso trabalho 2, não vai ter troca de calor. Então, Q2, deixa eu botar outra cor aqui, Q2 menos o trabalho 2. Então, a variação da energia interna 2, Q2 não vai existir porque é uma compressão adiabática, então vai ser menos o trabalho 2, ou seja, se o trabalho 2 é de menos 100 joules, menos com menos dá mais, ou seja, a variação da energia interna vai ser de 100 joules. Agora veja, quando você está no ponto A, você faz todo o ciclo e volta para o ponto A, significa que você está com a mesma pressão, o mesmo volume inicial, PV igual a nRT, então significa que você vai estar com a mesma temperatura. Se você vai estar com a mesma temperatura, você vai estar com a mesma energia interna, porque a energia interna depende apenas da temperatura. Então a variação da energia interna total vai ser igual a zero. Ora, a variação da energia interna total é a variação da energia interna 1 mais a variação da energia interna 2. E isso daqui tem que ser igual a zero, porque no final das contas ela voltou para o mesmo estado que estava antes, então voltou para a mesma temperatura, porque tem a mesma pressão, o mesmo volume, então vai ter a mesma temperatura, vai ter a mesma energia interna, a variação total da energia interna é zero. Então, aqui a gente pode escrever, deixa eu baixar mais aqui, aqui a gente pode escrever que isso daqui vai ser igual a zero, então a variação da energia interna vai ser Q1 menos 150 joules, mais a variação da energia interna na etapa 2, que vai ser positivo, vai ser mais 100 joules, tá? Mais 100 joules vai ser igual a zero. Ou seja, aqui vai dar que Q1 vai ser igual a menos 150 mais 100 dá menos 50. Menos 50 passando para lá vai dar 50 joules. Como aqui, na volta, na compressão adiabática, não há troca de calor, então toda a troca de calor foi dada na etapa 1. Tá? Então você teve uma quantidade de energia que foi fornecida ao sistema, que subtraiu do trabalho de 150 joules, e depois quando retornou não houve mais troca de calor, então toda a troca de calor foi a troca na etapa 1, ou seja, de 50 joules. Beleza? Então, por que a gente falou sobre essa questão 4 agora, tá? Porque a gente vai ver um ciclo, a gente viu na aula passada o rendimento, tá? A gente chegou, aí dá uma olhada na aula passada, tá? Para eu não ter que falar de novo da aula passada. Mas a gente vai ver uma coisa que se chama ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é uma máquina idealizada de tal forma que todas as etapas são reversíveis. Se todas as etapas são reversíveis, significa que é a máquina mais eficiente possível.
A eficiência dela nunca vai ser 100%, nunca. Nenhuma máquina tem 100% de eficiência. Mas a máquina de Carnot, ou a transformação do ciclo de Carnot, é a mais eficiente possível. Então, ela é feita primeiro, na etapa 1, com uma isotérmica, onde você vai aumentando o volume e vai diminuindo a pressão com a temperatura constante. Então você vai ter aqui deixa eu botar outra cor, a variação da energia interna vai ser Q menos o trabalho na etapa 1. Q1, variação da energia interna vai ser Q1 menos o trabalho na etapa 1. Depois você vai ter uma expansão adiabática, onde você está aumentando o volume, está diminuindo a pressão e você vai estar diminuindo a temperatura também. Só que a troca de calor aqui é igual a zero. Não tem troca de calor. Ou seja, toda a variação da energia interna vai ser igual a o trabalho. Tá? Então, aqui não tem troca de calor. Quando você volta para uma isotérmica, ou seja, você vai ter a variação da energia interna, vamos chamar de 2, tá? Vai ser Q2 menos o trabalho 2. Você voltou para uma isotérmica, só que você está voltando para uma isotérmica, essa temperatura é menor do que essa. A temperatura 2 é menor do que a temperatura 1. Tá? E, finalmente, você volta desse ponto para o A novamente por uma compressão adiabática, ou seja, não há troca de calor. Então, no ciclo de Carnot, como todas as etapas são reversíveis, e nessa etapa de B para C e essa etapa de D para A, ela não tem troca de calor, a quantidade de calor de A para B vai ser diretamente proporcional à temperatura 1. E a quantidade de calor trocada na etapa 2 vai ser proporcional à temperatura 2. Porque de B para C e de D para A não há troca de calor. Então, essa troca de calor aqui é proporcional à temperatura absoluta. E essa troca de calor aqui é proporcional à temperatura absoluta. Então, veja como é que fica nossa... Deixa eu botar para aqui para cima. Nosso rendimento quando você fala do ciclo de Carnot. A gente falou que o rendimento é o trabalho sobre Q1. Mas o trabalho pode ser escrito como Q1 menos Q2 sobre Q1. Então, o rendimento fica 1, que é Q1 sobre Q1 dá 1, menos Q2 sobre Q1. O rendimento da máquina de Carnot, essa que a gente acabou de ver, como Q2 é diretamente proporcional a T2 e Q1 é diretamente proporcional a T1, nós podemos escrever que o rendimento da máquina de Carnot é 1 menos a relação entre as temperaturas absolutas T2 e T1, ou seja, a T1, a fonte fria e a fonte quente, né? A fonte quente é T1, né? A temperatura é maior em T1, essa temperatura aqui é maior, e depois, na volta, a temperatura em T2, que é uma temperatura menor. Então, você tem que o rendimento, em vez de ser uma relação entre
o calor da fonte fria e o calor da fonte quente, ela continua sendo, só que na máquina de Carnot, como tem uma expansão adiabática e tem uma compressão adiabática, não tem troca de calor, a quantidade de calor da fonte fria é diretamente proporcional à temperatura absoluta. E a quantidade de calor da fonte quente, trocada pela fonte quente, é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, isso aqui, no caso da máquina de Carnot, o rendimento pode ser escrito dessa forma. Beleza? Tudo bem? Então, a gente viu um ciclo. Esse ciclo aqui, vamos pegar o ciclo completo. Eu não sei se vai dar para a gente pintar ele. Vamos tentar pintar. Esse ciclo aqui, tá? Esse ciclo aqui é o ciclo mais eficiente de qualquer máquina, tá? É um ciclo idealizado, onde você tem uma isotérmica, uma expansão isotérmica, depois você tem uma expansão adiabática, depois você tem uma compressão isotérmica, depois você tem uma compressão adiabática. E por que ela é o ciclo mais com maior eficiência? Porque todas essas transformações são reversíveis. Essa isotérmica é reversível, essa expansão adiabática é reversível, essa compressão isotérmica é reversível e essa compressão adiabática é reversível. Portanto, esse ciclo, que a gente chama ciclo de Carnot, é o ciclo de maior eficiência possível, que nunca chega a 100%, pois a fonte T2 sempre vai ser menor do que a fonte T1. Então, se a fonte T2 é sempre menor do que a fonte T1, essa fração aqui vai dar um valor menor do que 1. Então, 1 menos um número menor do que 1 vai dar um rendimento menor do que 100%. Vai ser 1 menos, sei lá, 0,8, 1 menos 0,6, o que daria 20%, ou então daria 40%. Beleza? Então, visto isso, vamos para frente para a gente finalizar a nossa parte da termodinâmica, tá? Vamos lá ver aqui. Vamos pegar uma questão resolvida, 2, e depois fazer as outras questões propostas, tá? Então, a questão resolvida 2 diz o seguinte: uma máquina térmica opera em ciclos de Carnot. Então, o ciclo de Carnot é uma expansão isotérmica, depois uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica, depois uma compressão adiabática. Entre duas fontes cujas temperaturas são 27 graus Celsius, fonte fria, e 127 graus Celsius, fonte quente. Ele coloca assim porque a fonte quente, que é a maior, então é a T1, eu pego e tenho que somar com 273, né? Porque eu quero a temperatura absoluta, né? Então eu tenho 127 graus Celsius mais 273, que vai dar 3 mais 7 dá 0, vai 1. Aqui vai dar 0, vai 1. Aqui dá 400, é 400 Kelvin, né? E a outra, a T2, que é a fonte fria, vai ser 27 mais 273, tá? Porque a gente tem que trabalhar com a temperatura absoluta, né? Temperatura relativa não faz nenhum sentido. Então, que vai ser de 300 Kelvin, tá? Em cada ciclo, a máquina cede 450 calorias para a fonte fria. Então, ela cede 450 calorias para a fonte fria. Então, o que equivale a esses 450 calorias? Esse 450 calorias é
a quantidade de calorias da fonte fria, né? Porque ela recebeu 450, a fonte fria está recebendo 450, tá? Primeiro ela pergunta qual o rendimento dessa máquina. O rendimento dessa máquina vai ser 1 menos T2 menos T1, ou seja, 1 menos, lembra que a máquina de Carnot, ou o ciclo de Carnot, eu posso falar tanto entre a quantidade de calor trocada ou a temperatura absoluta, já que ela tem a expansão adiabática e a compressão adiabática. Então, aqui eu tenho 300 sobre 400. 300 sobre 400 dá 3 quartos. 3 quartos dá 0,75. Então, o rendimento vai ser 1 menos 0,75, que vai dar 0,25, que é 25%. Né? Então, o rendimento é 25%. E qual é a quantidade de calor que a máquina recebe da fonte quente a cada ciclo? Ora, a gente sabe que a relação entre T1 e T2 é a mesma relação entre Q1 e Q2. Então a gente pode escrever a seguinte relação: o Q1 sobre Q2 está para T1 sobre T2, né? Ou você pode escrever que Q2 sobre Q1 está para T2 menos sobre T1. Tá? Tanto faz. Vamos utilizar isso aqui, né? Então, Q1 é o que a gente quer saber. Q2 é 450. T1 é 400. E T2 é 300. Então, Q1, aqui eu posso simplificar, né? Fica 4 sobre 3. Eu posso passar 450 para cá multiplicando. Então, 4 vezes 450 dividido por 3. Então, isso aqui é Q1, né? Bem, então você tem 450 dividido por 3 dá 150. 150 vezes 4 dá 300, 600. Então, Q1 vai dar 600 calorias. Beleza? Então, aqui a gente tem a resolução dada por ele. Primeiro ele pegou a temperatura absoluta. Q2 ele pegou lá do problema. Pegou a relação entre as temperaturas absolutas, viu que o rendimento era de 25%. Ou seja, o rendimento dessa máquina é de 25%. Você pode pensar assim, puxa vida, essa máquina térmica, o rendimento é só 25%. Que máquina fuleira danada, né? Mas as máquinas térmicas, o rendimento, ela perde muito, tá? Ela perde muito nas transformações e realmente o rendimento, a não ser que a diferença entre as fontes térmicas seja muito grande, né? E T2 se aproxime de zero, que é impossível, 0 Kelvin, né? 0 Kelvin, aí o rendimento aumentaria, tá? Mas 25% é um rendimento razoável para uma máquina térmica, beleza? Então, em geral, o rendimento das máquinas térmicas é baixo, em torno de 30%. 25% fica em torno de 30%. Então, está correto. E o B diz, no ciclo de Carnot, a razão entre as quantidades de calor, ele fez Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1. Então, ele substituiu aqui, calculou e chegou em 600 calorias, que foi o que a gente chegou também. Então, vamos ver se a gente faz a sexta questão. E eu vou deixar o resto para vocês, tá? O resto vai ser questões propostas para vocês, tá?
Observe abaixo a representação das trocas de calor realizadas na máquina térmica de um ciclo. Se a máquina opera segundo um ciclo de Carnot, qual é, em Kelvin, a temperatura da fonte quente? Então a gente já sabe que a fonte quente sobre a fonte fria, né? A fonte quente sobre a fonte fria vai ser igual à relação entre a temperatura absoluta da fonte quente e a temperatura absoluta da fonte fria, né? Então, a gente sabe a temperatura da fonte fria, a gente sabe T2, 400 Kelvin. A gente sabe o trabalho, que é 1000 joules. E a gente sabe a temperatura da fonte quente, né? 5000 joules. E a gente sabe que Q1 menos Q2 é igual ao trabalho. Então, Q1 é 5000, Q2 eu não sei, é igual ao trabalho, que é 1000. Então, Q2 vai ser igual a 4000 joules. Tá? Então, agora eu já sei Q2, eu já sei Q1, que é 5000, já sei T2, agora falta saber só T1, né? Então, quem é Q1 é 5000, quem é Q2 é 4000, quem é T1 é o que eu quero saber, e quem é T2, 400. Agora, não precisa nem fazer essa conta, né? T1 vai ser igual a 500 Kelvin. 500 Kelvin. Beleza, gente? Então, vou deixar agora vocês fazerem a... Ele está usando muito a máquina de Carnot, tá vendo? Por isso que eu tive que mostrar a máquina de Carnot para vocês, ó. A 8 envolve a máquina de Carnot, ou o ciclo de Carnot, né? O 9 ele fala a máquina térmica de Carnot e tal. A 10 também ele fala a máquina de Carnot, certo? A 11 tá, não tá tão boa aqui, tá? Mas eu vou deixar para vocês fazerem. E aqui é a 11 e tal. Agora, finalmente, vamos falar sobre... Existe possibilidade de você passar da fonte fria para a fonte quente? Um refrigerador, por exemplo. Um refrigerador, por exemplo, você tem que... Você pega de dentro do refrigerador a fonte fria. Está mais frio do que o exterior, né? E você está tirando calor de dentro da fonte fria e passando para a fonte quente. Isso não se dá espontaneamente, né? Então, você precisa realizar trabalho, ligar na tomada, usar energia, gastar energia para que você passe o calor da fonte fria para a fonte quente, né? E você pode ver que o ciclo é exatamente no sentido anti-horário, tá? Então, esse trabalho que está representado aqui dentro vai ser um trabalho realizado sobre a máquina, tá? Vai ser um trabalho realizado sobre a máquina. É porque eu liguei na tomada, tá? Realizado sobre a máquina. Ou seja, isso aqui não é um trabalho para mover uma locomotiva. Não. Eu estou realizando trabalho para pegar o calor da fonte quente e passar para a fonte fria.
E nesse caso a gente fala de eficiência. A eficiência vai ser a relação entre a quantidade de calor sobre o trabalho que eu realizei para levar o calor para a fonte fria, tá? Mas a eficiência vai ser a relação entre a quantidade de calor da fonte fria e o trabalho que eu realizei. Se eu realizo pouco trabalho para jogar o calor da fonte fria para a fonte quente, então a eficiência vai ser maior, tá? Então, como a eficiência vai ser a relação entre a fonte fria e o trabalho é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, e no ciclo de Carnot, a quantidade de calor da fonte fria e da fonte quente é a relação entre as temperaturas absolutas, eu posso escrever a eficiência dessa forma aqui. Tá? Beleza? Aí tem as questões resolvidas para você, tá? Refrigerador, pergunta qual a eficiência e tal, aqui você tem a questão resolvida. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão resolvida 3, tá? Um congelador retira 40 calorias do congelador a cada ciclo que utiliza. Nesse processo, o local onde o refrigerador está instalado recebe 200 joules. 200 joules é a fonte quente. Então, deixa eu colocar aqui a fonte quente, que é 200 joules é a fonte quente. E retira 40 calorias do congelador. Então, essa é a fonte fria. 40 calorias, 40 vezes 4 dá 160 joules. 160 joules, tá? E o trabalho vai ser a diferença entre Q1 e Q2, né? Então, o trabalho vai ser de 200 menos 160, 40 joules. Então, a eficiência vai ser a relação entre a fonte fria, né, e o trabalho. Aqui ele errou, tá? A fonte fria é 160, tá? Aqui a fonte fria não é 200 não, aqui é 160. Então, o livro erra, né? Vai fazer o quê? 160 sobre 40. Ou seja, a eficiência é de 160 sobre 40, a eficiência é 4, né? E não 5 como está aqui, tá? Porque aqui ele colocou a fonte Q1. Ele botou a fonte Q1. Mas não é a fonte Q1, é a fonte Q2, que no caso é 160 sobre o trabalho que a gente viu que é 40. Então, você tem a eficiência de 4, tá? Cuidado que essa eficiência, tá vendo que é maior do que 1, né? Mas essa eficiência é um parâmetro diferente de rendimento, tá? Não se relaciona com rendimento. Então, por isso ele é maior do que 1, tá? Então, aqui você tem nas questões 12 a máquinas frigoríficas. Na questão 13, você tem a segunda lei da termodinâmica, que nunca você vai... O calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente, espontaneamente não faz isso, tá? E você também não tem um rendimento onde você transforma o calor totalmente em trabalho, tá? Isso é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Então eu vou deixar para vocês se divertirem nas questões propostas. E também tem as questões das questões de integração, tá? Então é bastante trabalho para vocês. Com isso a gente encerra a parte de termodinâmica. Então valeu, pessoal. Até a próxima aula.